Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar, vamos, põe a mão no seu coração. Pai, nós queremos te louvar por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir, fala ao nosso coração, revela-nos tua poderosa palavra, Senhor, que toda e qualquer ação maligna seja destruída, e que somente o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Fala assim comigo: Deus tem um plano para mim. Agora, você acha que mesmo Deus tendo um plano para o ser humano, tendo um plano para os seus filhos, muitos podem estar vivendo fora desse plano? Você acha? Não? Muitas vezes. Quantos de nós, como pais, sonhamos algo para os nossos filhos, mas eles, por escolhas próprias, decidem um caminho às vezes totalmente diferente? É lógico que tem liberdade, ainda mais falando de pais humanos, né? Porque nem sempre aquilo que eu quero é que o meu filho vai ser. De repente eu quero que ele seja um médico, mas ele escolhe ser um professor. Amém, acontece, e é uma bênção. De repente eu quero que seja um professor, escolhe ser um médico. Mas Deus tem um plano que a Bíblia diz que Ele preparou desde antes da fundação do mundo. O plano de Deus como Pai, fique ligado aqui em mim, não é uma questão de desejo, como a gente deseja algo para o filho. Na verdade, a Bíblia diz que toda a nossa história já foi escrita antes de nós nascermos. Então Deus tem um plano pré-estabelecido para nós, e Ele tem, porque Ele é o Criador, amém? Ele tem um chamado específico para cada um, Ele tem uma área para cada um atuar, Ele planejou. Agora a gente vive se a gente quiser, até a salvação é assim. A Bíblia diz que nós fomos predestinados para sermos salvos, mas escolhemos se vamos ou não ser, é o que a Bíblia diz, amém? Ele quer que todos se salvem, mas se a gente não se entrega a Jesus, não se arrepende dos pecados, a gente perde a salvação. Se a gente não aceita a obra que Jesus conquistou na cruz, a gente perde a salvação. Então Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um desejo, mas é com a gente escolhe se vamos ou não viver aquilo que Deus tem. Agora, falando sobre isso, dentro do servir ao Senhor, às vezes as pessoas acham assim: não, eu já oro e tá bom, só orar tá bom. Orar tá bom? Tá bom. Mas só orar basta? Não. O apóstolo Tiago, ele fala sobre fé e ação, né? Ele fala: mostra-me sua fé, que eu te mostro as minhas obras. Então ele fala que é importante algumas coisas caminharem junto. Outros acham também, e aí é um perigo, que é só trabalhar, é só servir a Deus, só trabalhar, e faz uma coisa, e faz outra coisa, e está na igreja o dia inteiro e tal, mas não tem vida com Deus, não tem vida de oração, aí também está errado, amém? Porque então não tem como eu passar o que eu não recebo. Às vezes eu falo com os meus discípulos isso, eu falo assim: olha só, como é que está a sua vida com Deus? Como é que você tem? Eu cobro sempre. Como é que você tem buscado ao Senhor? Tem tido tempo com Deus todo dia? E aí às vezes eu faço uma pergunta: imagina só, se o seu pastor não ora a semana inteira, não lê a Bíblia a semana inteira, e aí no domingo vem aqui pregar para você, você vai querer ouvir? Não, né? E aqui é um ministério, mas se a pessoa está na porta como diácono, é outro ministério, está ministrando a pessoas. Se está dançando, está ministrando a Deus e as pessoas. Cada ministério ministra a Deus e as pessoas. Então tem muitas pessoas que pensam que pelo fato de estar trabalhando já basta, mas não basta. O quarto secreto, Jesus falou que é constante. Tem coisas que a gente precisa fazer que é para o resto da vida, e orar é uma delas. Orai sem cessar. Então tem que ter vida com Deus, porque sem vida com Deus não é só o homem fazendo negócio. Pode até fazer, pode pregar sem unção, pode trabalhar sem vida com Deus, pode, mas não tem resultado.
Deus está bem longe, as pessoas não são transformadas, né? Ele é o primeiro. Então, tem pessoas que acham que só orar basta, não faz nada, não trabalha, não faz nada para Jesus, só vive a vida e ora um pouquinho e tal, acha que está bom. Eu acho que não, Deus tem um plano para cada ser humano. A Bíblia diz que Ele nos fez sacerdotes, então você tem que ser um sacerdote. Fala com o seu vizinho, você tem que ser um sacerdote, querendo ou não. E qual que é a tarefa do sacerdote? Traz Deus para as pessoas e leva as pessoas até Deus. Eu estou falando um pouquinho mais rápido por causa da hora, e eu quero que todos recebam. Agora então, ó, uns acham que só orar basta, outros acham que é só trabalhar, não precisa de ter tempo com Deus, não precisa orar tanto. Outros nem oram nem trabalham, aí é ruim, aí é pior ainda, né? Agora, o que Deus deseja realmente? Fala assim comigo: o que Deus deseja é a unção de Maria e a disposição de Marta. Hoje você vai entender uma coisa, porque coitada da Marta, sofreu a vida inteira na boca dos pregadores, mas ela tem atributos tremendos. Deus deseja essas duas coisas. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, no capítulo 10. Você conhece a história? Meu Lucas sumiu. Tá aqui. Lucas no capítulo 10. Só um minutinho para eu trocar minha versão aqui, que saiu da que eu gosto de usar. Vou estar lendo na ARC. Lucas 10, a partir do verso 38. Lucas 10, 38. Para você não esquecer, fala assim comigo novamente: a unção de Maria e a disposição de Marta. Lucas 10, 38 fala assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Porém Marta andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, em primeiro lugar vamos falar um pouco sobre a unção de Maria. Por que a unção de Maria? No sentido de que Maria se preocupava mais com a unção de qualquer outra coisa. Enquanto Marta estava preocupada em servir, em fazer várias coisas, Maria estava sentada aos pés do Mestre. E por que a unção de Maria? Porque a unção só se recebe aos pés do Senhor. Unção só se recebe passando tempo com Deus. E Maria era apaixonada por isso. Maria era apaixonada a ouvir Jesus. Nós vemos que o texto fala que ela senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Ela tinha prazer de estar aos pés de Jesus. Ela escolheu viver uma vida aos pés de Jesus. E é maravilhoso. E na verdade, por que a mensagem, o tema da mensagem que Deus me deu é esse? A unção de Maria, a disposição de Marta, porque tem coisas que não podem andar separadas. Como eu falei no início da mensagem, se eu só oro, mas não sirvo, não vale, porque se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Agora, se eu só sirvo e também não busco a Deus, não vale, porque sem Jesus nada podemos fazer. João capítulo 15. Então tem coisas que tem que andar junto. A unção é em primeiro lugar, lógico, Jesus falou, Maria buscou a melhor parte, porque sem a presença de Deus, você pode trabalhar que não vai adiantar de nada, amém ou não? Então fala assim comigo: a unção vem primeiro,
Mas fala forte assim, ó, mas para receber unção, tem que estar constantemente aos pés de Jesus. E não é no culto só não, é em casa todo dia, é buscando comunhão com Deus todo dia, tendo tempo com Deus todo dia. A gente chama de TSD, tempo sozinho com Deus, devocional diária, aí você escolhe o nome. Mas não tem como andar ungido e não servir, não tem como servir e não ser ungido. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos, como Maria, ouvir a voz de Jesus todos os dias. Pastor, mas Deus não fala comigo. Você lê a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes Deus não fala que você não quer ouvir, e aí Deus não perde tempo. Se você não quiser ouvir, Deus não vai falar. E se você quer ouvir, demonstração é: Pai, eu estou aqui todo dia, tal hora, tal no horário, e estou aqui te buscando, eu estou aqui lendo a tua palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. Aí Deus fala. Mas se eu não busco, se eu não leio a palavra dele, como vou ouvi-lo? Se ele já deixou uma coletânea de livros, pelo menos 66 livros inspirados por ele, é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, e eu não o leio, como vou escutar Deus? E aí eu já falei isso, e você sabe muito bem, escutar Deus só domingo, você fica a semana inteira vazio, e quem sobrevive só comendo domingo? Não sobrevive. Precisa se alimentar todo dia. E aí, para ter unção, precisa querer estar aos pés de Jesus todos os dias. Porque, como eu disse, se tiver só disposição de Marta, também não vai chegar em lugar nenhum. Trabalha, mas sem unção, nada acontece. As pessoas não são transformadas, as vidas não são tocadas. Porque quem faz a diferença é Deus. Como eu citei João capítulo 15, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso a unção vem primeiro. Amém, queridos? Precisa escolher a melhor parte. Jesus fala no último verso, ele fala assim, ó, verso 42, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A Bíblia diz assim, olha: nada poderá vos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar a presença de Deus de você. Amém? Por isso o texto está dizendo, Jesus falou que essa ninguém podia tomar de Maria. A presença gloriosa de Jesus ninguém podia tirar. Jesus falou, ela escolheu a melhor parte. É lógico, esta é a melhor parte. A presença dele em nós é tudo o que necessitamos, é tudo o que precisamos, é o que vai fazer toda a diferença na nossa história de vida, e em todas as áreas. Olha como é que Maria se preocupava tanto com a unção. A Bíblia diz, João capítulo 11, verso 2, abre para mim por favor, João capítulo 11, versículo 2, amém? Olha só, falando acerca de Maria, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Esse texto de João fala de quando Lázaro estava enfermo, e a Bíblia relata falando quem era Maria. Aí fala, Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus, secou com os seus cabelos. Querido, Maria tinha o costume de estar aos pés de Jesus. Ela entendia que quando ela dava, ela recebia da presença dele. A Bíblia diz o seguinte, fica bem ligado aqui, olha: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Tem muita gente que quer Deus, mas não se achega a Ele, não vai ter unção, não vai. Jesus falando
no Apocalipse, através de João, ele fala o seguinte, olha, ele manda escrever as cartas, e ele diz à igreja de Laodiceia: eu aconselho que você compre de mim colírio para ungir os seus olhos, ouro refinado pelo fogo, vestes brancas. A unção é comprada. Mas comprada como, pastor? Com dinheiro? Não. Você lembra das 10 virgens? Amém? 5 eram prudentes. E por que elas eram prudentes? Porque tinham azeite. Tinha lamparina, mas tinha azeite. Tinha aquilo que servia para iluminar, serviço, porque a Bíblia fala que as nossas boas obras é que ilumina o mundo. Então tinha serviço, mas faltava o quê? Azeite. Não entrou na boda. Aí elas foram, aí as imprudentes que não tinham azeite, que não entraram, foram as prudentes e falaram assim: dá-nos um pouco do azeite de vocês, porque o noivo vem. Aí elas falaram: não, se a gente der, vai acabar o nosso e o de vocês, e ninguém entra. Ide, portanto, aos que vendem e comprem azeite. Foi isso que elas responderam. E comprar azeite, sabe o que é? É joelhinho dobrado na presença do Senhor todos os dias, buscando Ele. Comprar azeite, sabe o que é? Quando você está com vontade de comer aquele negócio gostoso, você fala: não, hoje eu vou jejuar. Quanto tempo? Precisa me responder não, mas quanto tempo você não faz um jejum? Nem de tirar um almoço ou um jantar. Quanto tempo você não jejua? Mas não é para que Deus faça um milagre, não, porque às vezes jejuar, quando a gente está precisando, a gente jejua. Quer uma resposta de Deus, aí pensa que o jejum é um amuleto, eu vou jejuar porque aí Deus vai me dar. Não é assim não é troca não. Mas quantas vezes você não jejua para falar assim: Senhor, eu estou aqui humilhando a minha carne, porque deixar de comer não é nada, mas eu quero a tua presença, estou jejuando por ela. O azeite se compra. Às vezes falta unção, porque não compra azeite. É todos os dias aos pés do Senhor Jesus Cristo, lendo a sua palavra, orando, matando a carne, jejuando, vencendo o pecado, aí o azeite vem. Amém não? Você quer azeite? Ixi, você quer azeite? Amém. Fala com o vizinho, pode ir comprar mesmo. É isso aí. Então nós precisamos ter esse desejo de ter a unção de Jesus e a presença dele, como Maria tinha. Mas não para aí, nós precisamos também da disposição de Marta. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 10 de Lucas, verso 38. Como eu disse, às vezes a gente julga muito Marta e pensa só na Maria, mas Marta também foi fundamental em toda a história. Olha só o que a Bíblia diz, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Maria se apaixonou por Jesus e queria da unção, da glória, da presença. Em nenhum momento diz a Bíblia que Marta não queria. Em nenhum momento a Bíblia diz que Marta não queria. Tanto que o verso 38 demonstra que quem abriu a casa para Jesus entrar foi Marta. Por isso precisamos da disposição e da proatividade de Marta. Maria queria os pés de Jesus, já havia ungido a Jesus, sim, mas muitas coisas que aconteceram na família deles, Marta, Maria e Lázaro, aconteceu por intermédio de Marta. Tanto que, se a Bíblia faz menção que ele entrou na casa de Marta, e eu já falei isso aqui na igreja, que o texto continua no verso 39, falando assim, e tinha esta uma irmã chamada Maria. Entenda e interprete a Bíblia. Isso quer dizer o seguinte:
A atriz principal da história com Jesus era quem? Marta. E quando fala de Maria, fala o quê? Marta tinha uma irmã. Eu já expliquei isso aqui na igreja várias vezes. Se eu estou querendo citar algo importante sobre o Natan, eu posso falar assim: olha, eu fui na casa do Natan, e o Natan tem uma irmã chamada Bruna. Mas eu estou querendo falar de quem? Natan. Então quer dizer que Jesus entrou na casa daquela família através de quem? Marta. Olha a importância de Marta aí. Ela o convida, ela o hospeda na sua casa e ela o serve. Verso 40 fala: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e ela, por estar distraída, fica brava, e ela fala assim: Senhor, o Senhor não está vendo que a minha irmã não está fazendo nada para te servir? Imagina, chegaram ali na casa dela Jesus e os apóstolos. Ô irmão, era trabalheira que era para servir um monte de homem, não é verdade? E Marta estava preocupada, desesperada, e querendo servi-los bem. Que mal tem? Só que não dava o direito dela julgar Maria. E aí Jesus fala: olha filha, tem algumas coisas acontecendo, mas a gente não pode condenar a ação de Marta, porque a unção sem o serviço não vale nada. Por que não vale nada? Porque as duas coisas caminham juntas. Daqui a pouquinho você vai ver aqui comigo. E aí o que acontece? Marta então era proativa, ela não esperava as coisas acontecerem. Imagina se as duas se assentassem para escutar Jesus, o que eles iam comer? E o judeu tinha ainda naquela época uma característica de que eles precisavam ser bons hospitaleiros. Não tinha como alguém chegar na casa de um judeu e ele não dar nada. Lembra da parábola que Jesus citou? Que um amigo ia receber uns parentes e de madrugada não tinha pão, e ele vai na casa de um amigo desesperado: preciso de pão. Lembra disso? Porque eles não aceitavam receber alguém e não servi-los perfeitamente. E então Jesus, diante dessa situação, mas nós vemos que Marta era uma pessoa excepcional para Jesus, ela servia de forma excepcional. E o interessante é que João, olha só, João capítulo 11 verso 20, põe para mim na TV por favor. João 11, 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou o quê? Assentada em casa. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Qual é essa história aqui? Essa história é diferente daquela que Jesus vai visitar Marta, Maria e Lázaro. Amém? É uma coisa. Aqui Lázaro tinha morrido. Jesus demorou 4 dias para chegar, lembra da história? Mas quando ele chega, quem sai ao encontro dele? Marta. Maria ficou em casa. A proatividade de Marta fez toda a diferença no milagre da ressurreição de Lázaro. Diante de toda a história, a Bíblia não afirma, mas diante de toda a história, quem você acha que mandou chamar Jesus para vir porque Lázaro tinha morrido? Pelas características. O texto fala assim que em João 11 mesmo, que as irmãs mandaram chamá-lo, mas com certeza a proatividade partiu de Marta. O serviço é muito, muito importante. Não pode ser feito sem a unção. A unção é o primeiro. Maria escolheu a melhor parte, mas não é que a melhor parte
não tenha outras partes importantes. Estamos juntos? E aí ela fala assim, olha, a Bíblia diz, nós lemos no texto de João, que Marta vai até Jesus, e fala a primeira coisa, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas ela libera uma palavra poderosa, ela fala assim, ó, mas eu sei que tudo que o Senhor mandar, que o Senhor pedir para Deus, Deus vai fazer. Uau, que maravilhoso! Então mostra o texto de uma maneira muito clara, que Marta era alguém que se preocupava com as coisas, que prestava um serviço glorioso ao Senhor. E aí é que nós vamos ver duas coisas importantes: unção, disposição e serviço andam juntos, não pode separar. Não é só unção e não fazer nada, não é só trabalho e não ter unção, as duas coisas andam juntas. A Bíblia diz isso muito claro. Por exemplo, são coisas inseparáveis. Ouvir e não praticar não pode se separar. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 1 verso 22, põe para mim, Gabriel, por favor. Tiago 1 versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quem só ouve e não cumpre, está fazendo o quê? Está se enganando. Enganando-vos com falsos discursos. Quem só ouve a palavra e não cumpre, se engana. Então são coisas que não tem como se separar. O apóstolo Tiago deixa claro, precisa ouvir, mas praticar. Amém? Precisa ouvir, mas servir. É o que está escrito. Agora o que mais não se separa? Mateus 10 verso 8, põe aí para mim, filho, rapidinho por cada hora. Hoje a coisa está frenética. Como diz o outro, estou pregando na velocidade 2 do WhatsApp. Estou quase igual o Natan, mano. Natan ganha, né? Eu falo sempre com ele, vai devagar, irmão. Natan abre a metralhadora e ele vai sem parar. Eu não sei como é que tira a folha, que eu ainda respiro. Aí no final eu tenho coragem de falar, nossa, eu tô meio rouco. É lógico, irmão. Vamos lá, filho. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Que diz? Vamos ler juntos? De graça dai. Você foi curado por Jesus, você foi liberto por Jesus, você foi salvo por Jesus. Você pagou alguma coisa por isso? De graça recebeste, de graça dai. Uma coisa não caminha sem a outra. Aquilo que você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Está escrito. O que eu recebo, eu preciso dar. Então não tem como só receber, eu sou só salvo, eu vou para o céu. Tá, mas você foi curado? Fui, então cure outros. Você foi liberto? Fui, então liberte outros. Você foi salvo? Fui, então salve outros. Porque de graça recebeste, de graça dai. É o que está escrito. Agora olha o que está escrito em 1 Pedro 2, 9. Esse texto é lindo, eu amo esse texto. 1 Pedro 2, 9 fala assim: mas vós sois a geração eleita. Falando de quem? De nós. Fala assim, está falando de mim. Você está em Jesus, está falando de você. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Gente, isso é glorioso demais, não é? Deixa o texto aí, Gabriel. A Bíblia diz, em outras versões fala assim, ó, você é propriedade exclusiva de Deus. Uau! Isso é lindo. Você foi eleito por Deus. Ele te escolheu. Poderia ser outro, mas Ele elegeu você. Eu quero você. Amém? Você foi adquirido por um preço muito caro na cruz, preço de sangue.
Só que aí entra uma vírgula ali na história: vocês são tudo isso, vocês são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mas tem um para aí. Para que eu sou tudo isso? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não te chamou das trevas para você só ser salvo e ir para o céu e acabou, não! Ele te fez povo adquirido, santo, separado, nação eleita, sacerdócio real. Você é dele, propriedade exclusiva dele, mas para um motivo: para você anunciar as virtudes daquele que morreu na cruz e ressuscitou por você. E aí, como anda o nosso serviço? Olha para o seu vizinho com amor, pergunta assim a ele: Maria, mesmo que seja homem, tá? Com muito amor. Se for homem, fala Mario. Fala assim: a unção está em dia? Agora, para a mesma pessoa, fala assim: Marta, ou Marto. E o serviço? Também está? Como é que está a disposição para fazer a obra de Deus? É quando dá tempo? É quando sobra tempo? É se eu puder? Como é que é? Tem um textinho lindo que Jesus fala algo. Vamos ficar de pé. Essa semana eu estava escutando uma mensagem, não tem nada a ver, assim, tudo isso que eu preguei não faz parte dessa mensagem que eu estava escutando, mas o finalzinho, esse agora faz. Eu tomei uma lambada, falei, gente do céu. Lucas 17:10, abre aí, Gabriel. Lucas 17:10. Olha o que Jesus fala: assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: servos inúteis somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Querido, a régua de Jesus é um pouquinho mais alta do que você imagina. Muita gente está dizendo: não, eu fui chamado para isso, eu estou fazendo o que eu fui chamado, tá bom. Você conseguiu chegar no escalão de servo inútil, parabéns. Foi Jesus quem disse. Vou falar uma coisa descosta agora para você não ficar envergonhado. Se você não está fazendo em nada não, então, irmão, imagina só. Se o que está fazendo só o que é mandado, só o que ele sabe que Jesus quer que ele faça, é considerado inútil. E ele está falando para a gente se considerar assim. É bom receber um presente, ser honrado. E a gente faz de todo o coração. Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo: Senhor, que hora o Senhor quer que eu faça? Que hora que eu dê o presente para os irmãos, o certificado de honra ao mérito? Aí eu pensei, eu acho que vou dar depois da mensagem. Aí ele falou comigo: não, você vai fazer antes. Porque ali, por mais que são muito preciosos, mas eles podem fazer muito mais. E se eles saírem dali pensando assim: uau, nós servimos tanto em 2025, de repente eles não vão lembrar que em 2026 eles podem muito mais. Que eles saiam dali falando assim: Senhor, eu consegui cumprir pelo menos aquilo que o Senhor me mandou fazer. Obrigado, porque eu cheguei à classificação de servo inútil. Mas eu quero me tornar útil.
e o servo útil é aquele que faz mais do que foi mandado. A ordem para Jesus era clara, bem clara: ide portanto as ovelhas perdidas da casa de Israel. Escute bem isso. Mas se Jesus fosse um servo inútil, que só fizesse aquilo que foi mandado, nós não seríamos salvos, porque nós não somos judeus. A ordem era: ele veio para os seus. Ele veio para quem? Para os seus. Mas quando ele chegou lá em cima, como ele não é um servo inútil, ele fala assim: olha, o Senhor me mandou para os meus, mas toma aqui todas as nações. E não foi só Jesus. Em Atos capítulo 16, versos 6 e 7, como o Espírito Santo falou ao meu coração: o apóstolo Paulo queria pregar numa cidade, porque aonde ele iria, onde ele passava, ele queria pregar, ele queria salvar pessoas. E aí sabe o que teve que acontecer? A Bíblia fala que o Espírito Santo teve que impedi-lo de pregar, porque se dependesse dele, ele ia pregar em tudo quanto é lugar. Imagina isso, irmão. O cara queria salvar tanta gente, que o Espírito Santo falou: oh, aqui não, eu quero você em outro lugar, para um pouquinho. E ele tenta 2 vezes. Põe para mim, Gabriel, por favor, Atos 16, 6 e 7, vamos começar no 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia. Olha que interessante, eles estavam tentando ir. E aí o que acontece? Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Os caras eram incansáveis, imparáveis, ao ponto de o Espírito Santo falar: peraí, não é aqui, vai para outro lugar. Eles entenderam que fazer só aquilo que Deus havia mandado seria ser considerado servo inútil. Eles queriam mais. Salomão, em um dia que vai oferecer um holocausto, em vez de oferecer ele oferece 1000 holocaustos. E aonde está que Deus mandou ele oferecer 1000? Em lugar nenhum. Ele quis fazer o extravagante, ir além, fazer mais do que era mandado. A ordem era: leva um holocausto, mas ele leva 1000 vezes mais. E aí sabe qual é o resultado? Na mesma noite Deus aparece para ele e fala: pede o que você quiser, camarada, porque isso é loucura, ninguém faz isso. E não para aí não. 1 Crônicas 17 verso 1, a Bíblia diz que Davi estava na sua casa, no seu palácio, e ele fala assim: não dá, eu tenho casa, eu moro num palácio, mas a arca do meu Deus está debaixo de uma tenda, eu tenho que construir um templo para Deus. Aonde diz que Deus mandou Davi construir um templo? Não mandou, mas era o coração dele ir além. Tanto que foi um que foi impedido. Deus falou assim: você não vai construir, mas o desejo valeu a pena, o seu filho vai fazê-lo para mim. E aí Salomão construiu. E aí, queridos, quando eu vejo Hebreus capítulo 11, se eu fosse você, eu leria em casa essa semana Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. E vai falando de um, e vai falando de outro, e fala de Abraão, da sua postura, de Moisés, e vai falando dos heróis da fé, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Agora olha só o que diz Hebreus 11, 32, põe para mim, Gabriel. Depois de falar de vários heróis da fé, em todo o capítulo 11, olha o que o escritor aos Hebreus fala, a partir do verso 32, Hebreus 11,
32. Depois de citar todos os grandes heróis da fé, ele fala assim: olha, que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando. Aí ele vai citando outros que ele não tinha falado: de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas. 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram-se em fugida exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram, olha o que está escrito, torturados, não aceitando o livramento. Você entende isso? Preferindo a tortura por amor a Jesus, para alcançarem uma melhor ressurreição. Eu prefiro morrer aqui para alcançar uma melhor ressurreição. Que loucura! Olha o próximo verso que diz, verso 36, e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aí termina falando: homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens o mundo não merecia tê-los. Queridos, que essa palavra fale ao nosso coração, que a gente possa carregar em nós a unção de Maria, mas também a disposição e o serviço de Marta, e que naquele grande dia, pelo menos, sejamos considerados servos úteis, por não fazer só aquilo que Ele nos mandou, mas além daquilo que Ele nos mandou. Nós vamos orar. Feche os seus olhos.